Saudações a todos. Nós vamos buscar no livro Diálogo dos Vivos, no capítulo 20, Matar por Benevolência. Francisco Cândido Xavier. Antes da nossa reunião pública, amigos da Guanabara mostraram-nos duas reportagens recentemente lançadas sobre a eutanásia. Éramos um grupo de irmãos debatendo assuntos da atualidade e o problema proposto despertou-nos a atenção. Depois de opiniões variadas na conversação em curso, o horário nos chamou para as tarefas da noite. Então, está sendo comentado que antes de começar essa reunião pública, companheiros trouxeram esse tema, dos jornais sobre a eutanásia e despertou a atenção ali de todos. Então, aberta a nossa reunião de estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo, com surpresa para nós todos, ofereceu-nos o item 28 do capítulo 5º, sobre a questão da morte aplicada em nome da benevolência humana. Diversos companheiros comentaram a lição após o que Emmanuel, o nosso caro benfeitor espiritual, compareceu com a página Eutanásia e Vida. Então, na verdade, agora nós vamos começar a ler a mensagem psicografada pelo Chico, trazida por Emmanuel. Mas antes da mensagem, nós vimos que o professor Herculano Pires explicou como se deu, Então, na verdade, são 4 livros que o professor Herculano Pires organiza com estas cartas, com essas mensagens que vinham através da mediunidade do Chico, respondendo às inquietações, respondendo aos questionamentos, respondendo às dúvidas, às perguntas, e assim acontecia, E essas mensagens foram ali organizadas pelo Herculano Pires, que também coloca ali depois as suas palavras, Então ele relatou que aconteceu isso antes da reunião. E depois, diversos companheiros comentaram a lição após o que Emmanuel, o nosso caro benfeitor espiritual, compareceu com a página Eutanásia e Vida. Porque enquanto eles estavam ali à mesa discutindo temas, os que eram ali escolhidos, aqueles que falariam, Então os temas eram discutidos, trabalhados, questionamentos que vinham ali da assistência, outros que o Chico captava, aliás, os espíritos, juntamente com o Chico, captavam dos pensamentos dos próprios companheiros presentes, que nem chegavam a verbalizar ali as suas dúvidas, Então vamos ver o que o Emmanuel fala sobre eutanásia e vida. Amigos da Terra perguntam frequentemente pela opinião dos companheiros desencarnados com respeito à eutanásia. E acrescentam que filósofos e cientistas diversos aderem hoje à ideia de se apoiar longamente à morte administrada, seja por imposição de recursos medicamentosos ou por abandono de tratamento. Então, isso foi em 72, Hoje nós temos alguns países que têm a eutanásia regularizada por lei, Que seria aquela eutanásia assistida, morte assistida. Então a pessoa decide pelas razões que ela julga, e acaba ali fazendo os documentos necessários e é levada a desencarnar antes da hora, de uma forma assistida, como falava antes, a morte administrada. Então, declaram-se muitos deles, continua Emmanuel,
confrangidos diante dos problemas das crianças que surgem desfiguradas no berço, ou à frente dos portadores de enfermidades supostas irreversíveis, muitas vezes em estado comatoso, nos recintos de assistência intensiva. Alguns chegam a indagar se os pequeninos excepcionais devem ser considerados seres humanos, e se existe piedade em delongar os constrangimentos dos enfermos, interpretados por criaturas semi-mortas, insensíveis a qualquer reação. Entretanto, imaginam isso pela escassez dos recursos de espiritualidade de que dispõem para dilatar a visão espiritual para lá do estágio físico. É preciso lembrar que, em matéria de deformação, os complexos de culpa determinam inimagináveis alterações no corpo espiritual, né? Então, só isso já daria muito tema para nós, né? Dessas marcas que atingem o nosso perispírito pelo nosso sentimento de culpa, né? E que trazem depois ali determinadas deformidades no corpo espiritual, né? No corpo físico, aliás. O homem, continuando o texto, o homem vê unicamente o carro orgânico em que o espírito viaja no espaço e no tempo, buscando a evolução própria. Mas habitualmente não enxerga os retoques de aprimoramento ou as dilapidações que o passageiro vai imprimindo em si mesmo, para efeito de avaliação de mérito e demérito, quando se lhe promove o desembarque na estação do destino. Ele está dizendo que nós temos uma visão muito curta, né? Muito prejudicada pela falta, especialmente os que não entendem, né? A imortalidade da alma, a continuidade da vida, eles não entendem a razão de determinados sofrimentos acerbos, né? E entendem que a eutanásia seria a melhor solução para esses casos, em que essas pessoas não conseguem ver um objetivo para aquela encarnação. Tudo isso por falta de preparo, né? Evidentemente. Mas vamos continuar então. À vista disso, o homem comum não conhece a face psicológica dos nossos irmãos suicidas e homicidas conscientes, ou daqueles outros que conscientemente se fazem pesadelos ou flagelos de coletividades inteiras. Ele está citando situações que trazem um grande agravo ali, grandes dificuldades para o corpo espiritual, né? Os suicidas, os homicidas, aqueles que fazem, que trazem pesadelos, né, para tantos, flagelos de coletividades, então acabam desenvolvendo essas situações que surgirão no seu corpo carnal futuro, né? Então, devidamente reencarnados em tarefas de reajuste, não mostram senão o quadro aflitivo que criaram para si próprios, de vez que todo espírito descende das próprias obras e revela consigo aquilo que fez de si mesmo. Diante das crianças em provas, ou dos irmãos enfermos imaginados irrecuperáveis, medita e auxilia-os. Ninguém por agora, nas áreas do mundo físico, pode calcular a importância de alguns momentos ou de alguns dias para o espírito temporariamente internado num corpo doente ou disforme. Perante todos aqueles que se abeiram da desencarnação, compadece-te e ajuda-os quanto puderes. Recorda que a ciência humana é sempre um fato admirável em transformação constante, embora respeitável pelos benefícios que presta. No entanto, não te esqueças de que a vida é sempre formação divina e, por isso mesmo, em qualquer parte, será sempre um ato permanente de amor. Então, aqui estão as colocações de Emmanuel sobre a eutanásia, né? E o quanto ela é
contrária à lei do amor, contrária à lei de Deus. Então tenhamos isso bem claro e não desejemos que leis assim façam parte das nossas vidas, né? Um grande retrocesso seria. E o irmão Saulo, que é o Herculano Pires, ele assina como irmão Saulo nos jornais, então ele coloca, né, piedade assassina. A eutanásia é uma questão de lógica. Se partirmos da premissa de que a morte é o fim, chegamos naturalmente à conclusão de que matar um doente incurável ou uma criança é um ato de piedade. Mas se partirmos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência, nossa piedade será assassina. Uma premissa falsa nos leva a um raciocínio criminoso. Para raciocinar de maneira certa, precisamos dispor de dados certos sobre o problema que enfrentamos. O materialismo só conhece o corpo e não leva em conta a existência da alma. Ignora por completo o sentido da vida. Seu raciocínio sobre a eutanásia se funda na ignorância. A espiritualidade sabe que a alma sobrevive ao corpo. Aliás, o espiritualista, não precisa nem ser espírita, né? Basta ele ter essa crença, essa certeza, né, na continuidade da vida. O espiritualista sabe que a alma sobrevive ao corpo, mas nem todo espiritualista conhece o processo da vida. Seu raciocínio sobre a eutanásia pode levá-lo a um sofisma. Mas o espírita sabe que a vida é um processo de evolução e que cada existência corpórea é o resultado das fases anteriores desse processo. O espírita dispõe de dados seguros e precisos sobre o fenômeno biológico da morte. Esses dados obtidos nas experiências científicas do espiritismo estão hoje sendo confirmados pelas pesquisas parapsicológicas e físicas sobre o transe da morte. Basta a descoberta do corpo bioplasmático pelos físicos e biólogos para advertir os espíritos sistemáticos de que podem estar enganados. Os inquisidores medievais queimavam os supostos hereges em nome da caridade para livrá-los do fogo eterno do inferno. Os materialistas atuais pretendem abreviar a morte em nome da piedade nacional. Aliás, da piedade racional. Por elas, temos o dogmatismo da ignorância tripudiando sobre os direitos da vida. A mensagem de Emmanuel é uma advertência da razão esclarecida e deve ser meditada em todos os seus termos. Não basta lê-la, é preciso estudá-la. Então, nós temos aqui essa análise do professor Herculano Pires, assinada Irmão Saulo, né? Que nos aconselha a estudarmos as colocações de Emmanuel, né? Porque é preciso que entendamos a imortalidade da alma, a continuidade da vida, né? Mas que também entendamos que somos o produto ou a somatória das nossas experiências passadas. Então, nós somos hoje a resultante de tudo que fizemos até esse ponto, né? Então, não há como separar uma encarnação da outra, porque nós somos herdeiros de nós mesmos e ainda estamos sob a ação de ações cometidas em encarnações anteriores, né? Coisas positivas, coisas equivocadas, né, que cometemos, e estamos aqui com a oportunidade do reajuste. Então, retornando ao campo da vida, num corpo deformado, fisicamente, mentalmente, seja como for,
é sempre a grande oportunidade para aquele espírito. E o espírita que se atém a essas reflexões, ele entende isso e ele compreende que todas as encarnações são abençoadas, porque existe um propósito. Aqueles anos difíceis naquele corpo servem para esse espírito como um processo de liberação, de libertação. A culpa que ele foi imprimindo no seu perispírito por atos desastrosos vão se reajustando, né? Essa culpa vai se diluindo, a culpa vai se diluindo e o seu organismo espiritual, né? O seu corpo espiritual, o seu perispírito vai se reajustando, tendo a possibilidade de uma encarnação futura renascer em condições normais ou quase normais, né? E me lembrando de uma vez, é uma situação muito antiga que nós podemos usar como exemplo, vale a pena nos recordarmos, e o tema me trouxe, a leitura me trouxe essa recordação de muitos e muitos anos atrás. Uma mãe estava em grande sofrimento porque ela havia o filhinho de 10 meses, o seu bebê tão querido, havia desencarnado já há um tempo, né? Ela veio, nos procurou na casa, já há um tempo o bebê havia desencarnado. E a sua dor era muito grande, porque ela tinha uma jovem, né? Uma jovem de 15 anos, e nasceu aquele bebê depois de tantos anos. Foi um presente de Deus, aquele bebezinho, aquele menininho que chegou quando a filha já era uma mocinha, né? Então foi um presente ali para eles três, uma alegria imensa. Mas esse espírito, ele veio com uma deformidade no pulmão, né? Então ele veio com condições precárias e conseguiu ficar entre nós, né? E conseguiu ficar ali na sua família, encarnado, por 10 meses. E ela muito sofrida, tempo já, um pequeno espaço de tempo já passando, mas ela não conseguia conformar-se com aquela dor. Porque que Deus havia dado e tirado aquela alegria da vida dela, né? Então ela não aceitava essa prova tão dolorosa, mas ela acabou se revoltando diante dessa prova. E por quê? Pela falta de conhecimento. E esse espírito, ele se manifesta através de um médium e diz, não adianta, esse espírito que havia animado o corpinho do filhinho dela, do bebê, né? Então ele como espírito, nós sabemos que o espírito é sempre adulto, né? Então ele se apresenta e manifesta ali a sua fala através de um médium e diz que não adiantava falar para aquela que tinha sido sua mãe, porque ela não teria condições de compreender. Mas ele a agradecia, ele dizia, eu agradeço demais a oportunidade que ela me deu desses 10 meses. Porque esses 10 meses internado num corpo de carne me ajudou em muito a recuperar a organização do meu perispírito, que já se encontrava, então, não é? Em condições melhores, e foi isso que ele trouxe, que aqueles 10 meses, né, machucou tanto aquela mãe, aquele pai, com certeza, aquela irmã, mas que abençoada oportunidade essa família lhe ofereceu por esses 10 meses, que o ajudou a recompor a desestruturação
que ele havia causado no seu perispírito. Provavelmente, eu não me lembro agora, mas provavelmente até por um suicídio ou por outras situações que nós acabamos de ver aqui, o Emmanuel falando, né, de muitas deformidades que surgem por calamidades que cometemos, né, calamidades muitas vezes de âmbito coletivo, né, que leva ali a um sentimento de culpa muito grande. Mas seja o que for, o importante é a lição que nós tiramos e o entendimento que nós temos que ter sobre a vida. E não tomarmos posições sem analisarmos mais profundamente, porque muitas vezes a nossa visão não é clara, né? E achamos que é um bem aquilo que é um grande mal. É tolher a oportunidade que foi dada por Deus para aquele espírito retornar. Nestas condições difíceis, assim foi necessário por amor, né? Por amor, o ato de amor de Deus que nos permite a oportunidade do retorno e do reajuste, né? O ato de amor da família que acolhe a espíritos em condições mais delicadas. Então, o amor que deve nos mover, e é esse mesmo amor que deve ver em cada um dessas condições mais difíceis um espírito em luta e deve ser-lhe dada toda a oportunidade para vencer no desafio que ele necessita. Então vamos refletir, né? Que fiquemos em paz. Eu tenho notado ultimamente que as pessoas têm se queixado muito das obsessões e das suas consequências. Então eu trouxe aqui do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, um trecho para que nossa reflexão seja um pouco mais aprofundada e nós possamos talvez até mudar a nossa postura mental com relação a essa situação que todos nós vivenciamos aqui no planeta Terra. Profilaxia das obsessões. João, no capítulo 8 e no versículo 11, disse que Jesus falou: vai e não peques mais. Profilaxia é o conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças. No caso da obsessão, sendo esta doença da alma, a profilaxia é de vital importância. Como vimos, existe a obsessão porque existe a inferioridade em nós. O atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais do homem. Tudo é feito para que o ser humano se torne cada vez mais materializado. Em nossa sociedade, o indivíduo que deseja fugir aos parâmetros convencionados e impostos pelo materialismo é taxado de louco ou idiota. Inverteram-se os valores, tornando-se muito mais difícil a alguém destoar do que passou a ser a norma. Todavia, isso é possível e deve ser desejado. E é o que incalculável número de pessoas está tentando fazer em todos os quadrantes do globo. Buscam avidamente uma saída, uma resposta. Desorientados, lançam-se de corpo e alma atrás de falsos profetas que os aglomeram em torno de crenças esdrúxulas. Quando não, buscam outros derivativos nos tóxicos, no álcool e etc. Poucos, porém, têm discernimento preciso para escolher o caminho certo que não lhes traga consequências funestas. Sem embargo, o Espiritismo representa a porta que se abre a descortinar esse caminho, que não é privilégio dos espíritas, pois o Senhor tem meios de mostrá-los a todos os povos, a todos os homens, de diferentes maneiras e gradações. Eu sou a porta, disse Jesus. Este é o rumo que se nos oferece. É na mensagem de amor trazida pelo Mestre que encontramos a nossa destinação. As experiências amargas que temos tido no passado indicam-nos ser esse o único meio de salvação.
salvação das moléstias da alma que se instalaram em nós. Assim, a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho, é praticar o bem e ser bom. Tal a rota que a doutrina espírita estabelece para nós, revivendo a moral evangélica, aquela que reúne todas as formas de amor capazes de nos imunizarem contra os vírus negativos, livrando-nos de contrair novas doenças da alma. No livro Sementes da Vida Eterna, de autores diversos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 50, Eurípides Barçanufo diz: através do Evangelho, entretanto, encontramos o antídoto eficiente contra a sua proliferação, o amor. Realmente o amor, tal como Cristo nos ensinou, é o único antídoto contra esse mal que graça de maneira tão avassaladora, a obsessão. Assim como o corpo necessita respirar, alimentar-se e repousar, a necessidade primordial do espírito é o amor, para se ver curado das enfermidades que o prejudicam. Quando aprendermos a amar sem reservas, desinteressadamente, quando conseguirmos amar sem exigências, em completa doação, quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, o amor que se reparte por toda a humanidade, então não haverá ódios e malquerenças, guerras e disputas, desafetos e obsessores. Somente um amor desse quilate conseguirá unir obsessores e obsidiados, terminando com as vinditas, com os sofrimentos e as dívidas. O Espiritismo veio conclamar-nos ao amor, veio relembrar aos homens o real significado desse sentimento sublimado que o Evangelho exprime. Somos almas cansadas de erros e de sombras que vimos cultivando em sucessivas encarnações. A doutrina espírita nos oferece meios para superar tudo isso e nos ensina que o caminho é Jesus. Se queremos o nosso aperfeiçoamento e o dos nossos semelhantes, se anelamos pela melhoria do planeta em que vivemos, devemos começar agora a cultivar o amor em nós, para reparti-lo com todos os seres humanos. Lembrando-nos de que esse aprendizado começa no lar, com o parente difícil, com aqueles que nos fiscalizam, sejam eles encarnados ou não, com o próximo, mais próximo que possivelmente é o obsessor de ontem, agora encarnado bem perto de nós. Por isso, o amor é o antídoto, porque ele nos possibilita a conquista daqueles a quem devemos e cicatriza todas as ulcerações existentes em nosso mundo interior. E assim, redimidos e renovados, estaremos livres para ir ao encontro do amanhã, que não tarda. No livro Sementes de Vida Eterna, de autores diversos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, também no capítulo 50, Eurípides Barçanufo diz: aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Encontrar Jesus, tal como Paulo de Tarso e Eurípides Barçanufo o encontraram. Encontrar Jesus significa libertação, libertação do passado, dos erros que nos aprisionam como pesadas grilhetas, libertação de nós mesmos. Encontrar Jesus realmente significará mudança radical na intimidade do nosso ser. Será a reforma interior definitiva, o nascimento de um homem novo que veio finalmente à luz daquele que é a luz do mundo. Essa, conforme afirma Eurípides, é a desobsessão natural. Bem poucos encontraram Jesus em plenitude. A maioria de nós o estamos buscando ainda. Entretanto, aquele que efetivamente encontrá-lo ficará virtualmente transformado. Identificação com Cristo significa a eclosão do amor verdadeiro. Mas o que se depreende é que nós estamos descobrindo, enxergando e sentindo Cristo progressivamente. Lentamente, a sua presença vai sendo percebida em nosso coração, e o Espiritismo veio contribuir de maneira decisiva para esse reencontro sublime, quando tivermos atingido a plenitude da vivência cristã e espírita. Que não desanimemos de tentar, que não nos desviemos do caminho, porque já o tempo escasseia.
importa manter acesa a chama da fé e a luz da esperança. Embora os empeços da jornada, resultantes da nossa pouca evolução, tudo fazem para nos sustentar os seres invisíveis que nos amam e que nos impelem a prosseguir. São os eireneus do amor, que vêm nos apoiar e que aguardam a nossa ascensão. Os sacrifícios que a luta odierna nos impõe, a firmeza e a coragem de que devemos revestir-nos para resistir às tentações das sombras, os pesados tributos de dor com que a violência e a permissividade dos costumes nos oneram, o esforço titânico para lutar contra as forças negativas que vêm de fora para dentro e aquelas outras que se movem de dentro para fora, representam para nós todos a arena dos sacrifícios onde fomos colocados para testemunhar a nossa fidelidade ao Cristo. Estamos na imensa arena do mundo, onde as lutas são acerbas e os testemunhos, muitas vezes, cruciais. Que a doutrina espírita que nos ilumina a alma possa realmente nos tornar iluminados no testemunho de fidelidade, de amor e de fé que formos capazes de oferecer. Então, quando tudo terminar, quando se apagarem aos nossos olhos carnais as luzes do mundo, que possamos abandonar o invólucro físico com a serenidade de quem perseverou até o fim. Nessa hora sentiremos o amor do Cristo a nos envolver e compreenderemos, por certo, que conseguimos realizar alguma coisa no progresso do aperfeiçoamento. Nessa hora sentiremos o amor do Cristo a nos envolver e compreenderemos, por certo, que conseguimos realizar alguma coisa no processo do aperfeiçoamento. E meditando no infinito que nos aguarda, recobraremos as energias para prosseguir na jornada que um dia nos conduzirá até Jesus. Esse texto me tocou profundamente e me mostrou o quanto é importante que nós não nos queixemos das condições em que nos encontramos aqui na Terra agora. Para cada um é feito um ajuste preciso. Esse ajuste é feito por Deus, pessoalmente. Ele ajusta cada situação a cada pessoa. E cada coisa que nós vivenciamos aqui é uma oportunidade que temos de progredirmos, de aprendermos definitivamente o que é o amor verdadeiro que Cristo trouxe para nos ensinar. Estamos nos aproximando da festa que comemora o nascimento de Jesus aqui na Terra. E isso é uma coisa muito importante, é uma data que nos faz ver o quanto o Mestre Jesus modificou esse planeta, o quanto ele faz com que nós vivamos melhor, o quanto ele nos traz o bem, o quanto ele nos possibilita, através do caminho que ele indicou para a gente, o crescimento e que com isso nós nos desvencilhamos do sofrimento. Esse texto deixa claro o quanto nós devemos ao Mestre. Só esse ensinamento de amar ao próximo, ele é tão libertador e ele traz tanto conforto para nós que efetivamente ele transforma toda a dor em oportunidade. Toda a dor, todo o sofrimento, tudo que nós víamos como coisas ruins das quais nós precisávamos nos livrar, com o ensinamento do Mestre, passam a ter outro valor. Elas deixam de ter um peso da dor e passam a ter o valor da oportunidade. Então, é importante que nós consigamos fazer esse balanço disso tudo que nós aprendemos o tempo todo. Jesus está sempre abrindo uma portinha, uma janelinha para iluminar o nosso caminho, para que a gente consiga perceber o quanto é importante essa oportunidade de estarmos na Terra agora. Então, façamos o bom uso disso, façamos o bom uso dessa oportunidade com gratidão, com fé, com esperança, porque isso tudo, por mais doloroso que seja, vai passar um dia. E quando passar, nós perceberemos que só foi bom para a gente, só foi benéfico para nós e para os nossos, né? Enfim, eu quero desejar a todos uma ótima semana,
ótimos dias, ótimas vidas, ótimas encarnações, com o máximo de proveito possível, com o máximo de entendimento possível. Temos que seguir o que o Mestre Jesus nos ensinou e também atentarmos para o que Kardec nos indica. Ele diz, instruí-vos, e ele sempre bateu nessa tecla com muita ênfase, porque é importante. Essa instrução que a espiritualidade nos traz, ela nos ajuda a amadurecer, ela nos ajuda a não sofrer, ela nos ajuda a compreender como é que funcionam as coisas e por que a gente sofre e como parar de sofrer, transformando a dor em oportunidade.